Olá e saudações a toda a comunidade. Desde que me lembro, sempre fui um grande fã e entusiasta do terror. Estou sempre em busca dele, seja em filmes, livros ou qualquer formato que me permita aproveitá-lo. Suponho que, como muitos aqui, nunca me canso de ouvir as histórias daqueles que têm coragem de contá-las. Apesar de amar este gênero, não considero ter a sensibilidade necessária para experimentar fenômenos paranormais. Além disso, sou bastante teimosa porque, quando algo que poderia ser considerado paranormal acontece comigo, sempre termino buscando e encontrando uma explicação racional, exceto pelo que vou contar a seguir. Essa história aconteceu comigo e com meu amigo Jonatas em 2020. Ainda não consigo encontrar uma explicação coerente para o que vimos, e não sei se mais alguém já teve uma experiência semelhante. Não é a primeira vez que algo me acontece nesse lugar, embora as experiências anteriores nunca tenham sido tão intensas como esta. Eu gosto muito de fazer fotografia de natureza e paisagens, então um conhecido desse meio me convidou para uma breve caminhada fotográfica pela Colina das Borboletas. Eu aceitei, mas como não conhecia bem o lugar, pedi a alguns amigos que me acompanhassem. Usei como pretexto passar um fim de semana fora da cidade, depois de tantas tensões e do distanciamento que tivemos por conta da pandemia. Assim, tomando as medidas adequadas antes da viagem, alugamos uma casa e planejamos passar apenas uma noite e 2 dias lá. A casa ficava bem em frente à colina. A dona que nos recebeu era muito gentil, assim como seu marido. Ambos nos deram alguns conselhos para quando descêssemos ao povoado, que ficava um pouco afastado. Me chamou a atenção que a casa deles estava decorada com muitos objetos alusivos a OVNIs. A senhora, percebendo minha curiosidade, comentou que, apesar de parecer fantástico, muitos avistamentos ocorreram ali, especialmente na área chamada Os Gêmeos. A caminhada não estava planejada para ser noturna, mas a pessoa com quem eu havia combinado de me encontrar era muito informal e chegou atrasada. Com isso, meus outros amigos não quiseram mais me acompanhar, exceto Jonatas, um dos meus melhores amigos. Ele também adora histórias paranormais, e juntos já tivemos outros tipos de experiências em circunstâncias semelhantes. Gostamos muito de nos aventurar em bosques e cavernas, seja de dia ou à noite. Já chegamos a nos perder e a ouvir ou ver coisas desconcertantes, mas sempre aproveitamos essas experiências e nos apoiamos mutuamente. Era por volta das 10 da noite, quando nos encontramos com as pessoas que nos acompanhariam, e começamos a seguir por uma trilha que nos levava ao interior da divisão rochosa. Essa rota é chamada de Trilha do Coelho, embora cada um dê um nome diferente para os caminhos. Um dos integrantes conhecia bem a rota porque morava perto, mas a escuridão era avassaladora. Não conseguíamos ver nada a mais de 10 centímetros à nossa frente sem uma lanterna, e o bosque ficava cada vez mais denso, com árvores bloqueando completamente a passagem da luz. Conforme avançávamos, nosso guia começou a nos contar algumas histórias relacionadas ao lugar. Ele falou sobre acidentes que haviam ocorrido lá, alguns por imprudência, como pessoas que subiam para consumir entorpecentes e depois se perdiam, precisando ser resgatadas por bombeiros. Também nos contou uma lenda sobre o local, que tinha seu próprio demônio e que, se você fosse desrespeitoso ao entrar, às vezes o demônio não deixava você sair. Esse tipo de relato tende a abalar algumas pessoas, mas não a nós. Continuamos a caminhada até que chegamos a um pequeno mirante de onde podíamos apreciar toda a vila. Os outros começaram a tirar fotos, e embora eu também tenha tentado no início, não me senti confortável. Preferi guardar meu equipamento e ficar perto do meu amigo. Em algum momento, nós dois nos afastamos alguns metros do grupo para explorar um pouco mais por conta própria. Apesar do terreno irregular,
Permanecemos próximos o suficiente para continuar ouvindo-os. De repente, ambos olhamos para trás ao mesmo tempo. Havia uma clareira, um espaço coberto por pedras, mas perfeitamente delimitado por árvores que o cercavam e bloqueavam qualquer luz externa. Tudo estava completamente escuro, exceto por um triângulo. No chão, ao fundo da clareira, via-se um triângulo perfeitamente definido, como se estivesse iluminado por uma luz prateada suave. Era impossível não notar. Minha mente começou a buscar uma explicação lógica para o que estávamos vendo. Se as árvores formassem essa figura, haveria alguma irregularidade nas bordas, mas não. Esse triângulo era perfeito. Olhei para Jonatas e ele também o observava com a mesma expressão de curiosidade. Embora adorássemos explorar lugares como esse, nenhum de nós se atreveu a se aproximar. E aqui quero enfatizar, não sei o que nos impediu. Já estivemos em situações arriscadas antes, e embora sempre tenhamos saído bem, dessa vez simplesmente não conseguimos dar um passo em direção à clareira. Houve, por exemplo, um detalhe que só lembramos muito tempo depois. Ambos carregávamos lanternas, e quando tentamos apontá-las para a clareira, a luz começou a piscar, mesmo estando certos de que as baterias estavam totalmente carregadas. Por mais que tentássemos, não conseguimos iluminar. Contamos às pessoas que estavam conosco, mas elas não deram atenção. Não sei se não conseguiram enxergar ou se simplesmente não se interessaram, mas Jonatas e eu não conseguíamos tirar os olhos daquilo. Depois de um tempo, ambos estávamos ansiosos para descer, mas sabíamos que não conseguiríamos encontrar o caminho de volta sozinhos. A última coisa que queríamos era correr o risco de nos perder na floresta, então tivemos que esperar pelos outros. Esperamos sem parar de observar o triângulo. De vez em quando olhávamos para trás e lá estava ele. Eu estava muito nervosa e não sabia por quê, mas comecei a sentir um medo intenso. E como mencionei antes, Jonatas e eu não nos impressionamos facilmente, mas naquele momento decidi não dizer nada para evitar gerar algum tipo de história coletiva. Mais tarde, já de volta à casa, ele me confessou que se sentiu exatamente da mesma forma, um medo difícil de controlar, medo de morte. Quando finalmente decidimos começar a descida, as lanternas voltaram a funcionar normalmente. Os amigos que estavam conosco quiseram parar novamente para tirar algumas fotos com arco de luz, o que exigia que ficássemos na completa escuridão. Meu amigo havia bebido muita água antes de sair e não esperávamos que o passeio fosse demorar tanto. Então, enquanto tiravam as fotos, Jonatas me disse que precisava ir ao banheiro. Somos muito respeitosos com os lugares que visitamos. Não deixamos lixo nem levamos nada, mas dessa vez ele não tinha alternativa. Ele se afastou alguns metros para ter privacidade, enquanto eu fiquei no meio do caminho. Não estava perto o suficiente do grupo para interromper as fotos acendendo minha lanterna, mas também não estava completamente isolada, então permaneci ali, no escuro. Passaram-se alguns minutos quando, de repente, ouvi alguém correndo em minha direção a toda velocidade. Acendi minha lanterna sem hesitar e apontei para o barulho. Era meu amigo, que vinha correndo como nunca o tinha visto antes, pálido e com uma expressão de terror. Ele mal conseguia falar, ofegante de tanto correr. Quando conseguiu se acalmar um pouco, contou o que havia acontecido. Ele disse que se aproximou de uma árvore para fazer xixi quando ouviu um som estranho. Alerta, apontou sua lanterna para o barulho. O que viu foram pés brancos até os joelhos, mas não pareciam humanos. Eram extremamente pálidos, e assim que a luz os alcançou, a coisa começou a correr. Segundo sua descrição, movia-se de forma estranha e fazia muito barulho ao se deslocar. Ele não conseguia precisar o que era, mas disse que parecia ser grande. Ao ver isso, Jonatas correu de volta para mim, aterrorizado. Ambos insistimos para irmos embora imediatamente,
Então pedimos ao grupo que concluísse as fotos o mais rápido possível. Voltamos para a casa e contamos o que aconteceu aos nossos amigos. Aos poucos, a tensão e o medo foram se dissipando enquanto conversávamos e eles nos faziam rir com outras coisas. No dia seguinte, ao devolver a casa aos donos, a senhora me disse algo que me deixou gelada. Ela comentou que havia tentado me contatar durante a noite sem sucesso, algo estranho, pois sempre carrego o celular comigo por questões de trabalho. Ela disse que queria me avisar para olhar para o morro porque, segundo ela, as luzes estavam lá novamente. Espero que essa história alcance mais pessoas, e se alguém conhece e teve uma experiência semelhante nesse lugar, que a compartilhe. Nunca tive coragem de contar um acontecimento desse tipo. Em parte porque sempre tento encontrar uma explicação lógica, embora às vezes não consiga. Moro em uma colônia no estado do México. Meu bairro é cercado por conjuntos habitacionais e edifícios construídos nos anos 70, assim como as casas. Quando eu tinha 12 anos, a maioria dos meus amigos morava nesses conjuntos e eu costumava visitá-los para brincar. Um dia, já era 9 da noite e ainda estávamos brincando quando de repente acabou a luz. Todos os meus amigos correram para seus apartamentos, mas como eu morava fora do conjunto, tive que caminhar de volta para casa. A escuridão era total, não se viam as estrelas nem as luzes dos carros e nem se ouvia qualquer som. Lembro-me de caminhar com cuidado, tateando o chão com os pés para não tropeçar, enquanto tentava seguir o pequeno caminho de cimento que levava à saída do conjunto. Ao virar a esquina, vi uma luz. Era um senhor com uma lanterninha e parecia estar procurando algo. Quando me viu, disse: "Meu filho, o que faz aqui? Está muito escuro." O senhor me convidou a entrar em seu apartamento. E embora hoje em dia isso possa parecer estranho, na época não me pareceu perigoso. No conjunto, todos se conheciam, e não era incomum que alguém ajudasse uma criança. Então aceitei. O apartamento era aconchegante e iluminado por velas. Do lado de fora fazia frio, mas lá dentro era confortável. Era uma família pequena composta pelo senhor, um jovem que parecia ter uns 16 anos, e uma menina de cerca de 7 anos. Enquanto me serviam um café, o senhor disse: "É perigoso andar assim no escuro. Eu nem deixo a menina chegar perto da janela quando está assim. É perigoso até para ir ao mercado." Lembro-me de que sua preocupação me pareceu um pouco exagerada, mas não disse nada. Depois, o jovem perguntou meu nome e pouco depois a luz voltou. Antes de sair, o senhor me deu uma moeda e disse para usá-la para voltar para casa. Agradeci e saí rapidamente do conjunto. Assim que atravessei a saída, tudo mudou. Pude ouvir novamente os carros, o vento e senti um grande alívio. Alguns dias depois, decidi voltar para devolver a moeda ao senhor. Parecia um gesto justo, considerando o quão amável ele tinha sido comigo. Quando cheguei ao prédio, parei em frente à porta do apartamento e bati. Uma vizinha, ao me ver ali, perguntou quem eu estava procurando. "Um senhor que mora aqui. Ele me deu uma moeda outro dia e eu queria devolvê-la", respondi. A senhora me olhou confusa e em seguida surpresa. Ela me disse algo que até hoje não consigo esquecer. "Aqui não mora ninguém, menino. Esse apartamento está desocupado há anos. Está abandonado e eu não me lembro de ter visto nenhum senhor aqui." Senti como se o mundo desabasse sobre mim. Encostei-me na parede com o coração acelerado. Ainda não conseguia acreditar no que ouvia, então procurei meus amigos para confirmar se eles sabiam de algo mais, mas eles me disseram o mesmo. Ninguém mora ali.
Por muito tempo tentei me convencer de que tinha imaginado tudo ou que talvez a família tivesse se mudado logo depois. Mas não consigo ignorar o quão estranho foi isso. Até hoje, não entendo o que aconteceu naquela noite. Minha colônia sempre teve histórias estranhas, e depois disso me pergunto se algum dia conseguirei entender esse acontecido. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Antes de tudo, agradeceria se meu relato permanecesse anônimo caso você decida compartilhá-lo. Sou uma pessoa muito reservada e não gosto que meu nome apareça na internet, por mais ridículo que isso pareça. Sou uma mulher e minha irmã e eu compartilhamos o mesmo quarto desde que me lembro. A cama dela fica no canto mais próximo da porta e a minha está paralela à janela. Recentemente ela recebeu uma oportunidade de trabalho em outra cidade, a algumas horas daqui. Mesmo assim, ela tenta voltar para casa nos finais de semana e feriados sempre que possível. Eu ainda moro com meus pais e, embora sinta muita falta da minha irmã, devo admitir que gostava da tranquilidade do nosso quarto quando ela não estava. Pelo menos era assim no início. Tudo começou há algumas semanas. Embora eu não tenha o sono leve, a gata da minha irmã costuma arranhar a porta todas as noites para que a deixemos entrar para dormir. Como minha irmã já não está para abrir a porta, agora sou eu quem tem que levantar e deixá-la entrar ou sair, caso ela esteja com fome. Acho que foi numa terça-feira que ouvi os arranhões na porta. Sem pensar muito, levantei-me e, tateando no escuro, procurei pela maçaneta. A gatinha entrou e se acomodou comigo na cama. Ela costuma dormir ao meu lado e isso não me incomoda. Justo quando estava voltando a adormecer, ouvi algo, uma respiração pesada, como a de alguém dormindo profundamente. No início não dei importância, pois pensei que era minha irmã, mas então me ocorreu, se minha irmã estava ali, por que não abriu a porta para o gato? Foi nesse momento que me toquei que minha irmã não estava. Ela havia ido embora no domingo à noite. A respiração ficou mais forte, quase como um ronco, e quanto mais consciente eu ficava do quão impossível era aquela situação, mais medo eu sentia. Demorei o que pareceram horas para conseguir dormir novamente. O medo me mantinha acordada. A segunda vez que isso aconteceu foi ainda pior, porque no meio da noite voltei a ouvir aquela respiração. Havia alguém na cama da minha irmã. Senti como o que quer que estivesse ali se levantava da cama e se aproximava lentamente da minha. Não sei quanto tempo ficou parado ao meu lado. Não sei se estava me olhando, mas tenho certeza de que se virou, porque senti uma leve corrente de ar. Depois ouvi o ranger da base da cama afundar novamente, como se alguém tivesse se deitado. Isso já aconteceu pelo menos mais 3 vezes. Agora, eu nem consigo ficar sozinha no meu quarto, porque o medo me paralisa. O estranho é que a gatinha já não arranha mais a porta durante a noite. Ela só entra se eu estiver no quarto com ela. Não contei isso a ninguém, pois minha família não acredita em nada. Então vocês são os primeiros a saber. Muito obrigada por me ouvirem. E se alguém tiver algum conselho, agradeço de coração. Naquele verão eu estava morando na casa dos meus pais e trabalhando em uma loja de varejo nas proximidades. Lembro-me que, em um determinado momento, um cara me mandou uma mensagem no Instagram. Eu não dei muita atenção ao perfil dele, mas percebi que ele era bem mais velho do que eu e que eu não o conhecia. Ele apenas me disse "Oi", mas eu não respondi. Ao longo dos anos, já recebi mensagens de pessoas aleatórias, e geralmente eu apenas ignoro.
Na maioria das vezes, essas pessoas não enviam outra mensagem. No entanto, esse cara não desistiu. Ele me enviou outra mensagem no Instagram e depois uma terceira mensagem quando eu não respondi a segunda. A essa altura, fiquei irritada e o bloqueei. Achei que o assunto estava resolvido, mas não estava. Provavelmente no dia seguinte ao bloqueio, recebi um pedido de amizade do mesmo cara no Facebook. Deveria tê-lo bloqueado ali mesmo, mas não o fiz. No dia seguinte, percebi que ele tinha curtido várias das minhas postagens no Facebook e comentado em algumas das minhas fotos e postagens bem antigas. Ele fazia comentários nas minhas fotos e também pedia nos comentários para eu aceitar o pedido de amizade dele. Nesse momento, apaguei todos os comentários dele e o bloqueei no Facebook também. Eu realmente não sabia quem ele era, mas também não me importava. Ele estava sendo um perseguidor e não deveria estar me mandando mensagens quando era claro que eu não queria nada com ele. Depois disso, as coisas ficaram tranquilas, mas um dia, enquanto eu estava no trabalho, ele apareceu na minha loja. Da primeira vez que o vi lá, não o reconheci. Eu só tinha visto a foto de perfil dele quando o bloqueei. Achei que ele fosse apenas um cliente comum fazendo compras e não liguei a foto ao homem. Eu estava trabalhando como caixa, mas o cara se aproximou de mim sem nenhum item. Então percebi que havia algo errado. Ele então me cumprimentou e mencionou as coisas do Facebook e do Instagram. Ele perguntou por que eu continuava bloqueando ele e afirmou que era um cara legal. Foi aí que percebi quem ele era e fiquei realmente assustada, porque, para falar a verdade, eu nem achava que esse cara morava no mesmo estado que eu. Achei que fosse apenas um homem aleatório do outro lado do país me perseguindo nas redes sociais. Então, quando ele disse aquilo na loja, foi algo que eu realmente não esperava. Lembro que ele começou a perguntar a que horas eu saía do trabalho e coisas do tipo. Eu não disse a ele e, em vez disso, falei que não estava interessada e pedi que ele fosse embora. A princípio, ele ficou todo defensivo e perguntou qual era o meu problema. Porém, eventualmente, ele se afastou e foi embora. Dessa vez, ele não veio falar comigo, mas ficou andando pelos corredores. Eu o vi fingindo fazer compras e olhando para mim algumas vezes. Ele ficou lá por cerca de 30 minutos e depois foi embora sem comprar nada. Depois disso, contei ao meu chefe sobre a situação. E ele disse para avisá-lo caso o cara aparecesse novamente. Felizmente não o vi mais na loja. Porém, poucos dias depois, cheguei em casa do trabalho por volta das 20 horas. Meus pais estavam fora, então eu estava sozinha em casa. Cerca de 1 hora depois, ouvi batidas na porta da frente. Saí do meu quarto e fui até a janela da sala para ver quem era antes de atender. Quando olhei, vi que era o mesmo cara. Isso foi muito assustador porque eu não fazia ideia de que ele realmente sabia onde eu morava. Não perdi tempo e peguei meu celular para ligar para a polícia. Disse a eles que um homem estava me perseguindo e agora havia aparecido na minha casa. Depois voltei para o meu quarto e esperei a polícia chegar. Pelos próximos 10 minutos, fiquei ao telefone com a atendente. Felizmente, o homem não tentou arrombar a casa ou algo assim. Logo a polícia chegou e eles encontraram o homem no quintal, fazendo cortes em suas mãos e pernas com um pedaço de caco de vidro. Ele foi preso e eu contei toda a história para a polícia sobre como ele estava me perseguindo. Fico muito aliviada por ele ter sido pego e espero nunca mais vê-lo. Saudações de um grande fã do canal, diretamente de Melbourne, na Austrália, mas nascido em El Salvador. Gostaria de compartilhar minha primeira experiência com o paranormal. Quando tinha 16 anos, minha mãe e eu alugávamos uma pequena casa
pois sabíamos que em breve pegaríamos o avião para uma nova vida neste país. Era outubro de 1989, uma sexta-feira à noite. El Salvador estava em meio a um conflito civil horrível e destrutivo, que afetava toda a infraestrutura do país. Naquela sexta-feira à noite, era possível ouvir explosões muito altas. O som vinha de longe e já era algo comum para nós. Naquela época, vivíamos na colônia Merliot, que fica a cerca de 15 minutos da capital. De repente, naquela noite, a luz acabou. E com tudo aquilo acontecendo à distância, por mais que já estivéssemos, de certa forma, acostumados, ainda era terrível. Não estávamos muito preocupados porque a guerrilha nunca havia atacado as maiores cidades do país. Mas aquela noite foi diferente. Foi o primeiro dia da chamada última ofensiva do movimento civil. Uma operação massiva, na qual atacaram diretamente o Estado-Maior e invadiram bairros de pessoas mais abastadas. Por conta disso, o governo decretou toque de recolher em todo o país, das 18 às 6 horas. O exército tinha permissão para usar suas armas contra qualquer pessoa que fosse vista fora de casa nesse período. Conto tudo isso porque é relevante para o contexto. Naquela sexta-feira, nos trancamos à chave e à luz de velas, ouvindo explosões, helicópteros e tiroteios quase a noite toda. O sábado chegou e fomos ao supermercado comprar mais velas e comida. Naquele sábado, poucos minutos antes do início do toque de recolher, minha mãe e eu ouvimos uma forte batida na porta da frente. Ficamos muito assustados, pois quem poderia ser? A guerrilha? O exército? Não abrimos a porta, mas perguntamos quem era. A voz de um homem respondeu que estavam ali com um caixão e o dono da casa, que queriam deixá-lo na casa onde estávamos morando. Ficamos sem palavras. Dissemos a eles que estávamos alugando a casa e que não tínhamos nada a ver com o dono. Os dois homens com o caixão, que podíamos ver pela janela, imploraram para entrar com o corpo do falecido, segundo eles, o dono da casa. Não permitimos. Os pobres homens tiveram que dormir no carro da funerária com o caixão e o corpo dentro, pois não podiam se mover por causa do toque de recolher. Na manhã de domingo, minha mãe conversou novamente com eles. Eles explicaram que o dono da casa era um general que havia perdido a vida em um confronto na noite de sexta-feira. De acordo com seu perfil militar, sua residência era a casa que estávamos alugando. Por isso, a funerária decidiu levar o corpo para lá, já que não conseguiu entrar em contato com nenhum familiar. Minha mãe contou que havia feito o contrato de aluguel com a irmã do dono da casa e lhes deu o endereço dela. Eles levaram o corpo para lá e pensamos que o assunto estava resolvido. Mas não, aquilo estava apenas começando. Naquela mesma noite, minha mãe e eu estávamos assistindo a um filme em um quarto, quando ouvimos passos na sala de estar e na sala de jantar. Pensamos que poderia ser um guerrilheiro, mas como ele teria entrado? Sempre mantínhamos tudo trancado com chaves e cadeados. Não saímos do quarto. Escutávamos os passos do lado de fora, e por baixo da porta, víamos uma sombra indo de um lado para o outro. Obviamente ficamos em completo silêncio, e por isso conseguimos ouvir claramente o som de botas pesadas andando pela casa. Depois, ouvimos alguém engatilhar uma arma. Imaginem o medo que sentimos naquele momento. Todavia, essa pessoa não fez nada. Após esse som, continuamos ouvindo apenas os passos pesados pela casa. Depois de algum tempo, essa presença tentou abrir a porta do quarto, mas não conseguiu, pois estava trancada. Víamos a maçaneta se movendo, e por incrível que pareça, isso durou 3 horas. 3 horas em que ouvíamos os sons dos passos e da arma sendo preparada. Foi assim até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Não ouvimos nenhuma porta se abrindo ou fechando, apenas silêncio absoluto. Não saímos do quarto por nada. Quando amanheceu, saímos e verificamos todas as portas e janelas. Estavam trancadas com chaves e cadeados. Era impossível que alguém tivesse entrado.
Na segunda noite, tudo aconteceu novamente. Estávamos no quarto e ouvimos os mesmos sons: as botas, o som do engatilhar da arma, a sombra passando de um lado para o outro sob a porta e a maçaneta sendo forçada. No dia seguinte, minha mãe contou tudo isso a uma amiga que morava em outra cidade. Ela nos ofereceu abrigo até que a situação melhorasse. Conseguimos sair da casa durante o dia, embora fosse extremamente perigoso. Na casa da amiga, minha mãe entrou em contato com a irmã do dono da casa e contou todo o ocorrido com a funerária e os fenômenos que estavam acontecendo. Elas chegaram à conclusão de que talvez fosse o espírito do general ou outra coisa pior. Depois de uma semana, o conflito acabou. Um sacerdote foi chamado para abençoar a casa e orações foram feitas para que a alma do general encontrasse paz. Meses depois, nos mudamos para a Austrália e nunca mais tivemos qualquer contato com aquela casa ou com o espírito do general.